Boa noite, igreja. Tempo de nós cultuarmos a Deus, tempo de nós nos aquietarmos, mas ao mesmo tempo nós aquecermos nosso coração por estarmos aqui na presença de Deus, cultuando o seu nome, engrandecendo o seu nome. E eu peço para que a gente comece esse momento de louvor, de adoração. Você abaixa a tua cabeça, vamos falar com Deus, agradecendo e pedindo para que Ele fale conosco nessa noite. Santo Deus, nós estamos aqui, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor, em segurança, Senhor. Que o Senhor possa estar trazendo as pessoas que estão no caminho, Senhor. Deus, abra o nosso coração, abra a nossa mente, Pai, para que a gente possa estar totalmente prontos, Deus, para ouvir a Tua palavra, para nós cultuarmos o Teu nome, nós engrandecermos, entronizarmos o Senhor aqui nessa noite, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa falar com cada um aqui presente, Senhor. Que o Senhor Espírito Santo possa trazer cura, possa trazer salvação, possa trazer libertação, Senhor. Possa trazer clareza nas ideias, Senhor, para decisões que precisam serem tomadas, Senhor. O Senhor nos ajude, Senhor, porque sem Ti, Senhor, nada nós somos, nada nós podemos fazer sem o Senhor nas nossas vidas, Senhor. Queremos entregar esse culto para o Senhor, Pai. Fale conosco, Deus, e seja engrandecido aqui nessa noite. No nome de Jesus que nós oramos, amém. Eu te convido a ficar em pé para nós começarmos esse período de músicas, adorando a Deus através das nossas vozes, das nossas mãos, da nossa mente. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor, és Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu, isso. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor, és Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu, e és Santo. Santo, Santo é o Senhor poderoso, santo somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso, santo somente o Seu nome é. Ao erguer
diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Porque se nós dependermos a nossa alegria de situações do mundo, de bens, essa alegria é fugaz, essa alegria é passageira. Mas quando a alegria do Senhor, nossa alegria está no Senhor, ela realmente nos fortalece, fortalece a nossa fé, fortalece a nossa vida. Então nós vamos cantar duas músicas que são bem antigas, músicas tão antigas que passam a ser novas quase. Eu me alegrarei e minha força está em Ti. Vamos cantar então? Olha as palmas.
Olá, igreja, sejam todos muito bem-vindos, especialmente você que nos visita pela primeira vez ou você que tem nos acompanhado durante esse período de pandemia. Na próxima tela, disponibilizaremos o QR Code, onde você pode apontar a câmera do seu celular ou acessar o link através do chat e deixar alguns dos seus dados apenas para que a gente possa agradecer sua presença nessa transmissão. Muito obrigada, um bom culto e uma boa semana a todos. Bom dia, querida igreja Ina. Infelizmente não pude estar com vocês esse final de semana, como planejado, como desejado, mas mais uma vez o Covid nos pegou. As reuniões que me levavam até Curitiba foram transferidos para outro lugar, então me possibilitou estar presencialmente com vocês. Mas graças a Deus pela tecnologia, posso estar com vocês virtualmente e quem sabe em uma futura oportunidade teremos o privilégio de estar juntos pessoalmente de novo. Queria começar dando para vocês um pequeno relatório de como está a nossa família, como está o ministério aqui do PV Norte. Começando com a nossa família, o ano 2020 foi um ano inédito em nossa família. Para você ter ideia, começamos 2020 com 6 membros na nossa família e terminamos 2020 com 10 membros na família. Então, Deus obviamente operou ali e nós estamos muito gratos. A primeira foto que eu queria mostrar aqui é a foto da nossa filha Mackenzie, no seu casamento com Carlos Alberto. Beto, como se chama, é um pernambucano lá de Recife, formado do SBPV. E os dois estavam estagiando lá na Palavra da Vida Portugal, e eles se conheceram ali e casaram agora em junho do ano passado. E estão agora na fase preparativo para levantar seu sustento para irem como missionários da Palavra da Vida para Portugal. Estão esperando o visto, esperando o país abrir para brasileiros de novo, mas somos muito gratos pela vida do Beto, e Beto e Mackenzie têm sido bênção em nossa família. E então a irmã mais velha não podia ficar por fora. A Michela, a nossa filha mais velha, também casou em 2020, em dezembro. Voltamos para os Estados Unidos de novo para poder estar presente no casamento da nossa filha, Michela. Ela e o marido dela agora moram em Dallas, Texas. O Wesley, o marido dela, trabalha na equipe de uma igreja batista bastante grande na área do grande Dallas, e ele trabalha na área de produções, som e tudo isso dentro da igreja chamado The Village Church. Então estamos muito gratos pela vida do Wes, compondo a nossa família. Uma filha casa na praia, outra filha casa na neve, os dois no mesmo ano, mas estamos muito gratos por isso. Mas o nosso filho, para não perder de vez, também tem sido bem ativo no ano 2020. Ele e sua esposa Hillary começaram o processo de adoção e em junho eles receberam Caden, que é um filho que estão no processo de adotar.
E enquanto estávamos esperando o processo de adoção, o nascimento desse filho, a Hillary engravidou. Então, em dezembro, a Odélia nasceu. Então, já somos vós 2 vezes, pelo mesmo casal, no mesmo ano. Os dois não têm gêmeos, mas têm 2 filhos de 6 meses de diferença. E a gente está muito grato por fazer parte desse time de vós, e são com certeza os netos mais lindos na face da terra, né? Alguns podem discutir isso, mas eu sou convicto desse fato, né? Queria também trazer notícias do meu pai. Meu pai esteve no casamento junto com Janete. Não tenho foto dos 2 juntos aqui ainda, mas queria só dar um pequeno relatório de como que ele está junto com Janete. Estão morando na Palavra da Vida, Flórida. Estão muito bem. Pude estar com eles uns dias ali. Estão morando numa comunidade de aposentados dentro da Palavra da Vida, Flórida. Então, todo dia tem culto que eles podem assistir lá na propriedade. Eles são muito ativos na igreja deles. A igreja deles trabalha muito com moradores de rua. Especificamente, o pai trabalha com um grupo que chama Moradores da Floresta. São pessoas que moram dentro das matas ao redor da cidade. E o pai vai lá fazer visita e traz pessoas para a igreja. Tenho certeza que já ele vai estar plantando uma igreja dentro das florestas da Flórida, né? Pai, aonde ele vai, acha pessoas que necessitam ouvir o Evangelho de Cristo. Ele está muito bem de saúde. Ele e Janete estão super felizes, super bem. E estamos bem contentes com a situação que eles estão, as oportunidades ministeriais que eles têm dentro da igreja, dentro da Palavra da Vida. É uma situação ideal para pai e Janete poder estar gozando essa parte da sua vida. Só rapidinho, queremos louvar a Deus por completar o ano 2020, um ano letivo bastante diferente, mas conseguimos chegar na formatura. Aqui tem a parte da turma que formou. E estamos prestes a começar a receber uma nova turma do ano 21. Os nossos números estão um pouquinho abaixo, então pedimos orações a respeito disso. Compreensível, os pais não querendo enviar filhos para o norte no meio dessa pandemia, muitas notícias, às vezes não devidas, que espalham pelo país. Estamos bem aqui dentro do campus, não temos nenhum incidente de Covid atual, mas estamos preparando para um ano que nós cremos que Deus vai abençoar ricamente no preparo desses novos missionários que estão chegando aqui. A notícia grande do ano passado, conseguimos instalar painéis solares e estão todos ligados agora. Estamos quase 100% independente em termos de produzindo toda a nossa própria energia aqui no campus. E também na propriedade de Itacoatiara, fizemos um centro de retiros ali, também com uma instalação de placas solares para produzir energia, não somente para a base, mas também estamos vendendo energia para ajudar com as despesas das visitas dos barcos e tudo isso. Inauguramos esse centro de retiros com o primeiro retiro dos obreiros da Missão Seara, aquela missão que começou com o meu pai, com a Cleide, pastor Pedro, Dona Maria. Eram 4 pessoas trabalhando na equipe entre os ribeirinhos. E hoje, essa foto aqui representa os missionários e suas famílias que trabalham em tempo integral com a Missão Seara. Podia estar pregando nesse retiro ali. A gente louva a Deus pelo avanço da Missão Seara, dezenas e dezenas de comunidades sendo alcançadas com o Evangelho que outrora então não tinha esse acesso. Então, agradecemos as suas orações a favor do Ministério da Palavra da Vida Norte. Nós agradecemos o seu apoio. Rubens e Ruth tem sido uma bênção muito grande aqui no nosso meio. Obrigado por ter enviado eles para nós.
E nós também agradecemos o outro apoio que vocês dão para nós através da família Braga, a família Nascimento, que está aqui no nosso meio. E a gente louva a Deus por essa igreja, a sua parceria e participação conosco. Então, eu queria nesse momento convidar vocês a abrirem as suas Bíblias para o livro de Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9. E nós vamos estar meditando nesse trecho onde Jesus está caminhando com seus discípulos e realmente preparando eles para o seu primeiro envio aos campos missionários, sem a presença dele. Então, os discípulos estão passando pela escola de treinamento de Jesus, o Instituto Missionário JC, né? Onde ele está preparando esses discípulos para os seus futuros ministérios depois da partida dele. Então, em capítulo 10, a gente vê esse envio acontecendo, mas eu acho interessante como Mateus coloca esse texto bem antes desse envio, para a gente pegar um pouquinho do pano de fundo de como é que Jesus preparava essas pessoas. E eu creio que essas lições são bastante significativos e aplicáveis às nossas vidas. Eu chamo essa mensagem Erguei os olhos e vede os campos. Jesus, então, querendo fazer com que os seus discípulos enxergam a realidade ao seu redor. E muitas vezes nós temos essa tendência de ficar olhando apenas para as nossas vidas, aquilo que nós estamos passando, e nós esquecemos de levantar os nossos olhos, ver o que Deus está fazendo no mundo, ver o que Deus está fazendo nas nações, ver o que Deus está fazendo ao nosso redor para levantar o seu reino. Então vamos começar lendo em Mateus, capítulo 9, em versículo 35. O texto diz o seguinte: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então vamos parar por aqui. Creio que aqui Jesus está demonstrando para os seus discípulos e para nós que nós temos um chamado em nossas vidas, e esse chamado é para servir pessoas. Um chamado para servir as pessoas ao redor a gente, servir as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, e servir pessoas que talvez não estejam dentro do nosso caminho, mas que Deus está nos chamando para ir lá e servir a eles. Então, o que a gente vê é que Jesus quer nos ensinar através desse chamado para servir, é a necessidade que nós temos de avançar aos povos, avançar às pessoas ao nosso redor e as pessoas que não ouviram falar do Evangelho ainda. Interessante, o primeiro palavras ali descreve a vida de Jesus com seus discípulos. Diz que eles percorriam, eles iam de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo, de comunidade em comunidade. A vida do missionário é essa. Eu gosto da palavra percorrendo. É o seu pé correndo, o seu pé indo na estrada em que você avança propositalmente para novos lugares, avança para lugares onde as pessoas ainda não conhecem o Evangelho de Cristo. E queridos, todos nós ficamos mais confortáveis dentro do nosso próprio contexto, dentro da nossa própria casa. Nós somos muito caseiros. A pandemia tem contribuído até mais para isso, que a gente fica às vezes em lockdown em nossa casa. Mas, queridos,
Jesus tem nos chamado para servir pessoas. E para servir pessoas, nós precisamos ir até com eles. Nós precisamos tomar a iniciativa de ir para lugares onde pessoas não têm Cristo. Temos que tomar a iniciativa, às vezes, de ir para o nosso próprio vizinho, de visitar ele, de bater na porta dele, de convidar ele para a nossa casa, tomar um cafezinho, um churrasco, alguma coisa assim, para a gente interagir com as pessoas ao nosso redor, avançando propositalmente, tomando a iniciativa e de ser intencional a ir para pessoas, seja no seu trabalho, seja na sua escola, ou seja através de um trabalho missionário onde você vai a algum povo não alcançado. Jesus tem nos chamado para ir, para ter o nosso pé correndo, indo até as pessoas que têm necessidade. Meu pai sempre tem sido um exemplo disso, mas se você acompanha ele no Face, você vê ele andando em trilhas no meio da mata lá na Flórida, chegando um acampamento de pessoas que moram em barracas lá no meio da mata. É ele indo até lá, avançando, tomando a iniciativa, sendo intencional e proativo para ir e falar com pessoas que não conhecem o Evangelho de Cristo. Jesus evidenciou isso e chama seus discípulos, nos chama para fazer isso. E ao chegar lá, o que faz? Anuncia a palavra. Ele ali pregava o Evangelho do Reino. Então, uma coisa é você fazer contato, tomar um café, comer churrasco, já é um bom começo, mas a gente tem que achar alguma forma de também falar do amor de Jesus para essas pessoas. E é isso que Jesus fazia. E além de pregar o Evangelho, ele curava, ele ajudava as pessoas com os problemas que eles têm. E onde a gente vai, pessoas têm problemas. E nós temos soluções descritas na palavra do Senhor. Nós temos, às vezes, recursos que nós podemos usar para ajudar essas pessoas. Mas a ajuda principal que eles precisam é saber do amor de Jesus, saber o Evangelho de Cristo Jesus. A que nós possamos servir aonde Deus tem nos colocado. Que nós podemos avançar para as pessoas, que nós podemos avançar para as nações ainda não alcançadas, que sejamos intencionais nesse tipo de ministério. Avançando, versículo 36, o texto diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. O segundo chamado que eu vejo aqui nesse texto, primeiramente somos chamados para servir, mas aqui eu vejo Jesus demonstrando para seus discípulos e para nós que nós somos chamados para amar. Chamados para amar as pessoas ao nosso redor. E o texto diz que Jesus viu as multidões. O texto diz, vendo ele as multidões. Às vezes a gente vê um monte de gente ao nosso redor, a gente vê multidões de pessoas e acaba a gente se tornando cego para a realidade dessas pessoas. Às vezes a gente vê alguém necessitado na rua, a gente vê necessidades para tudo quanto canto que a gente vá. Mas muitas vezes a gente tampa os nossos olhos e a gente simplesmente não vê, não enxerga, não anota. Mas Jesus não, ele viu, e eu chamo isso investigando as necessidades. E nós devemos, como crentes, como seguidores de Jesus, como discípulos de Jesus, estar constantemente investigando as necessidades
das pessoas ao nosso redor, as necessidades das pessoas ao redor do mundo. Precisamos nos informar, precisamos investigar para saber quais são as necessidades que existem no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, no nosso continente e dos outros continentes, os povoados, constantemente enxergando as necessidades, vendo as multidões, vendo pessoas, vendo as necessidades. Jesus fazia isso e nós precisamos fazer isso também. Mas além disso, ele não só investigava, enxergava as necessidades, mas diz que ele importava, ele compadeceu-se deles. Ele foi movido à ação devido à compaixão e amor que ele tem no seu coração. Queridos, amor a um ao outro, amor ao nosso próximo, amor às almas perdidas. Faz parte da essência do Evangelho de Cristo, faz parte da essência de quem nós somos em Cristo Jesus. Às vezes, nesse dia de internet e tudo isso, a gente tem tantas informações, tantos dados, tantas estatísticas, a gente vê tantas necessidades ao nosso redor, que às vezes ficamos tão encharcados com dados, estatísticas, informações, que esquecemos que são pessoas reais, enfrentando realidades reais, e nós deixamos de nos sensibilizar, ter compaixão, amor em nossos corações por essas pessoas. Então, a gente tem que ir até as pessoas, investigar as suas necessidades, mas o fundamental é a gente importar com elas. A gente ter compaixão e amor em nossos corações pelas pessoas que estão ali ao nosso redor e ao redor do mundo. Além disso, Jesus então interpretava corretamente as necessidades. Ele viu as multidões, ele se compadeceu dele, mas ele então interpretou qual é o real problema. E ele diz, eles estão aflitos, eles são exaustos. Por quê? Porque são ovelhas que não têm pastores. São pessoas que não têm a orientação que eles precisam através de um pastor. Podemos ver que há N tipos de necessidades ao nosso redor. Mas a necessidade principal que pessoas têm é o Evangelho de Cristo. Eles necessitam que alguém vá até eles, que alguém explique o Evangelho para eles, que alguém fale do amor de Cristo para eles, que alguém pastoreia eles. O mundo está procurando soluções em tudo quanto é canto. Em outras religiões, em dinheiro, em fama, em prazer, em conforto, em informação. Pessoas estão correndo para lá e para cá, buscando algum tipo de satisfação para suas vidas. E eles são exaustas, são aflitas. E nós entendemos que o inimigo está constantemente procurando afligir a humanidade dessa terra. Nós somos criados à imagem de Deus. Cada ser humano na face da terra é criado à imagem de Deus e Satanás está fazendo tudo para manchar, para apagar, para afligir a humanidade com idolatria e com toda espécie de imoralidade que as pessoas buscam na expectativa que eles vão achar alguma coisa que preenche os seus corações. Mas são exaustas porque não encontram solução nenhuma fora de Cristo Jesus. E Jesus entende que
a necessidade que essas pessoas têm é para pastores. É para pessoas que conhecem a verdade, para pessoas que conhecem Cristo Jesus e o Evangelho, que possam ir lá e pastoreá-los, suprir suas necessidades, direcioná-los no caminho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos amar pessoas suficientemente para buscar informações sobre elas, amar elas, importar com as necessidades que a gente vê, mas amá-los pastoreando eles, demonstrando eles o caminho em que eles podem andar. O texto continua em versículo 37, diz: E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então aqui a gente vê o terceiro chamado que Jesus tem para os seus discípulos, eu creio para as nossas vidas também, é que nós somos chamados para orar. Diante dessas necessidades, Jesus indo com seus discípulos, servindo as pessoas, amando as pessoas, reconhecendo que necessitam de pastores. O que Jesus faz? Ele chama seus discípulos, ele começa a recrutar pessoas e alertar as outras pessoas ao seu redor a quanto há essa necessidade. Então ele chama seus discípulos e ele diz: vocês estão vendo isso que eu estou vendo? Vocês estão reconhecendo essa realidade? Tem tanta gente que necessita de ajuda, necessita de pastor. A seara é enorme. Olha essas multidões de pessoas, multidões de nações. Há uma necessidade enorme. Então Jesus recruta os seus discípulos, envolve os seus discípulos nisso. E queridos, eu queria encorajar vocês, talvez de uma forma prática, a forma que todos nós podemos participar na obra missionária. Nem todo mundo tem recursos que possa contribuir, nem todo mundo tem saúde, disponibilidade, capacidade, realidade suficiente para poder ir para outro país, alcançar um povo não alcançado. Nem todo mundo pode participar na obra missionária dessa forma. Mas uma coisa que todos nós que estamos em Cristo Jesus podemos fazer é orar. Eu queria desafiar você como igreja a levar esse ministério de intercessão a favor da obra missionária a sério e ser mais intencional do que talvez já está sendo. E talvez não precisa ser uma iniciativa da igreja como um todo, mas você como indivíduo. Por que você não chama alguns amigos seus da igreja para reunir, para orar a favor de missões, orar a favor dos seus missionários que já estão no campo? Começa a fazer grupos pequenos, informais mesmo, onde você recruta pessoas para estar junto, orando e rogando ao Pai. E os pedidos que Jesus coloca aqui para eles, ele reconhece os pedidos reais, ele diz, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Então temos duas realidades, nós temos multidões e multidões e multidões de pessoas que necessitam de pastores, mas nós temos poucos pastores. Nós temos poucas pessoas que estão dispostas a entregar suas vidas
para pastorear essas pessoas, para alcançar essas pessoas, para servir essas pessoas, para amar essas pessoas. Então o pedido é que Deus levante trabalhadores para suprir a necessidade de pastores que são tão necessários no mundo lá fora. A gente tem muitos sonhos ministeriais, muitos desejos de ministérios que gostaríamos de fazer, implementar. Há milhares e milhares e milhares de comunidades ribeirinhas que somos muito desejosos de alcançar. Graças a Deus, Ele tem levantado obreiros, mas precisamos muito mais. Acabei de ler uma carta de oração do meu sobrinho que estamos procurando implantar 2 equipes de missionários em 2 rios, onde não temos nenhum missionário morando. Temos várias comunidades abertas ao Evangelho. A equipe de evangelismo tem visitado ali, mas nós precisamos pastores presentes ali, pessoas para ir lá, morar naquele contexto, alcançar, discipular, implantar igrejas ali. Então, o que é preciso? É preciso obreiros, é preciso trabalhadores, missionários, para ir para esses lugares e para pastorear, alcançar, fazer discípulos, implantar igrejas, para que o Evangelho possa chegar permanentemente nesses locais. Mas para isso precisamos obreiros, e para ter obreiros, nós entendemos que é o Pai que envia obreiros. E nós entendemos que o Pai responde às nossas orações por obreiros. Então, nós estamos rogando, e eu quero encorajar vocês a ser muito proposital em orar a favor de obreiros para os campos missionários. Não somente da Seara do PV Norte, não somente do PV Norte em geral, mas os campos do mundo estão precisando de missionários. E eu creio que um dos fatores que esteja faltando em nosso meio é uma oração mais proposital a favor de obreiros para a missão. Porque se nós, como pais, estamos orando que Deus levanta obreiros para a seara, se nós, como avós, estamos orando que Deus levante obreiros para a seara, se nós, como igreja, estamos orando que Deus levante obreiros para a nossa seara. Então, quando Deus chama um filho nosso, um neto nosso, um sobrinho nosso, um membro da nossa igreja, eu tenho certeza que também não vai faltar sustento, apoio e encorajamento para essa pessoa ir avante e ser resposta às nossas próprias orações. Porque, de fato, orar a favor de obreiros para o campo é uma oração perigosa. Assim como nós vamos ver adiante em capítulo 10, se você quer continuar lendo, esses discípulos que Jesus recrutou para orar a favor da seara, eles mesmos, em capítulo 10, são comissionados para ir, então, para as comunidades, ser enviado como ovelhas entre lobos, para pastorear pessoas e alcançar essas pessoas com o Evangelho de Cristo. Jesus chama os discípulos para orar e então ele diz, então, vocês são a própria resposta da sua oração. E que isso acontece em nosso meio, que nós oramos a favor de obreiros, que Deus possa levantar do nosso meio, dos nossos filhos, da nossa família, da nossa igreja, pessoas a responder essa oração a favor de obreiros para os campos missionários. Queridos, essa é a missão que Deus tem nos chamado a participar. E Ele envolve os seus discípulos, acompanhando Ele nesse processo, e Ele nos chama também para participar na missão de Deus nesse mundo. E Ele nos chama, então, para servir as pessoas, para ir intencionalmente para essas pessoas, fazer relacionamentos, fazer contatos, ir para povos não alcançados,
avançar aos povos que não conhecem o Evangelho de Cristo, para servi-los, falar do amor de Cristo para eles, ajudar com as suas necessidades. E enquanto faz isso, é impossível que nós não sejamos comovidos. Então somos chamados para amar, enxergar as necessidades, interpretar essas necessidades corretamente e, acima de tudo, importar com essas pessoas que Deus coloca na nossa frente e as pessoas que a gente recebe informações ao redor do mundo, que nós possamos de fato amar e importar com essas. Então Deus nos chama para orar, para formar grupos de oração, para orar especificamente para mais obreiros e pedir que o Pai levante do nosso meio pessoas para essa finalidade. Deus chama os seus discípulos assim, Deus nos chama então para erguer os olhos e ver os campos e participar nessa seara que o Senhor está fazendo, essa missão que Deus tem para o mundo. Que Deus possa nos ajudar a servir, a amar e orar como Ele ensina para os seus discípulos aqui. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo exemplo de Jesus, o exemplo desses discípulos que foram usados para espalhar o Evangelho ao redor do seu mundo e pela Tua graça, esse Evangelho chegou até nós. Pai, nos ajude a ser fiel, a servir os nossos próximos, a percorrer até as pessoas ao nosso redor, percorrer até as pessoas ao redor do mundo, para que eles possam ouvir o Evangelho, para que nós possamos auxiliá-los. Ó Pai, enche os nossos corações por amor às pessoas. Nos ajude a enxergar as necessidades, nos ajude a entender que os povos do mundo, o povo ao redor, mesmo que coloquem uma fachada de felicidade, Pai, são exaustas, são aflitas pelas ciladas do inimigo. Nos ajude a importar com eles, amá-los e pastorear eles. E, Pai, que nós possamos ser fiéis a orar, a participar desse ministério de orar a favor da sua missão. E, Pai, levante do nosso meio respostas a essas orações, para que haja trabalhadores, que hoje são poucos, mas amanhã podem ser muitos em respostas às nossas orações. O Pai nos usa dessa maneira para a Tua honra e glória. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por esse tempo de estar com vocês. Um forte abraço da família Parker, forte abraço da família PV Norte, para a igreja querida Ina. Se Deus quiser, vamos poder encontrar em outra oportunidade. Deus abençoe ricamente.